Vamos falar então sobre o caso da Larissa Manoela? Eu tô aqui direto da livraria e choveu mensagem de vocês lá no meu Instagram pedindo pra eu falar sobre o caso da Larissa Manoela, sobre a questão dos contratos, se tá certo, se não tá certo, se tá errado. Então vamos falar sobre esse caso, porque eu acho que tem pontos muito importantes pra gente entender, principalmente pra gente que é dono do próprio negócio. Como é o caso da Larissa Manoela. Ela era sócia da empresa, ela é ainda sócia da empresa, né? Porque eles estão nesse litígio. Ela é dona do próprio negócio e tem muita coisa nesse caso que é importante a gente olhar para a gente entender a dimensão que é ter um negócio, para a gente entender algumas falhas que aconteceram ali e que provavelmente foram essas pequenas falhas que acabaram levando ao que a gente tem hoje, que é esse desfecho dela estar em um conflito judicial com os pais. É claro que tem muito sensacionalismo envolvido nessa história toda e também é claro que a real, a verdade, aquela super verdade, o que de fato aconteceu, não super verdade, mas a verdade, o que de fato aconteceu, a gente nunca vai saber. Porque tem um ditado que fala que toda história tem 3 lados, né? O lado de um, o lado do outro e a verdade, que a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Mas tem muitos pontos que a gente tem como saber e que é importante a gente analisar. Então vamos começar falando da questão do contrato. Porque foi o contrato que é o que foi parar lá na reportagem do Fantástico e que todo mundo fala sobre esse contrato e aí vem aquelas mensagens muito levianas de quem não entende o que tá acontecendo, que fala assim, ai, que absurdo, ela só tinha 2% da empresa, que coisa absurda, ela que trabalhava e ela só tinha 2%, como que isso aconteceu? Gente, calma. Vamos parar e vamos analisar juridicamente pra gente entender o que é isso, o que é ter 2% da empresa. Porque você vai entender que ter 2% da empresa não significa que ela ganhava 2% de rendimento, tá? Então, para começar, o que é esse contrato que ela tinha 2%? Toda empresa tem um contrato social. Se você tem uma empresa, talvez você me acompanhe aqui no canal e você é empresária, se você tem uma empresa que é limitada, que é aquela que tem o LTDA, é quando você tem um sócio e a empresa limitada, ela tem esse nome, empresa limitada, porque ela é de responsabilidade limitada. O que significa essa responsabilidade ser limitada, né, segundo a lei? A responsabilidade limitada significa que a responsabilidade dos sócios, então com relação a dívidas, por exemplo, ela é limitada a esse capital social que o sócio tem lá dentro da empresa, a essa cota que o sócio tem lá dentro da empresa. Então, no caso da empresa da Lari, a empresa da Larissa Manoela, né, que o nome é da Lari, a responsabilidade dela é limitada aos 2%, que é o tanto da cota dela. Então, a cota dela dentro da empresa é 2%. Fernanda, significa que ela recebia 2% do lucro? Não significa. O que é uma empresa? Uma empresa é esse contrato. Então, a empresa nada mais é do que um contrato, tá? Uma pessoa à parte, por isso que o direito dá o nome de pessoa jurídica. Esse contrato, ele tem cotas. Então, 98% das cotas são dos pais dela e 2% dessas cotas são dela, certo? Quando a gente fala em contrato, a gente fala em dinheiro. Então, o direito, ele é dividido em 2 grandes áreas, tá? Que a gente pode dividir assim. Então, a gente tem lá o direito penal, que não é o que a gente vai falar aqui, que vai falar sobre a liberdade do indivíduo, e a gente tem o direito civil. O direito civil, ele é o direito que fala basicamente dos contratos. Tem a partezinha do direito de família, mas vamos pensar nessas 2 diferenças, tá? Então, o direito civil, ele fala de contrato. E o que o contrato é? O contrato é alguma coisa para falar em dinheiro. Então, quando a gente fala em contrato social, quando a gente fala em contrato, a gente está falando em dinheiro, certo? E aí você fala assim, mas então, Fernanda, você está falando em dinheiro, 2% da empresa, 2% do dinheiro. Tudo bem, mas esse 2% do dinheiro que está no contrato social não significa 2% dos ganhos.
Quando a gente abre uma empresa, a tal da LTDA, empresa limitada, primeiro que você vai precisar de um advogado, porque a lei exige a participação de um advogado para fazer o contrato social. Quando você abre essa empresa, todos os sócios de uma empresa, então eu vou abrir uma empresa com você que tá aí me assistindo, tá? Então eu e você, a gente precisa fazer uma coisa que chama integralizar o capital. Então eu preciso colocar um dinheiro na empresa e você também precisa colocar um dinheiro na empresa. E esse dinheiro que a gente coloca na empresa é esse capital social que vai virar cota. Então, por exemplo, eu e você, a gente vai abrir uma empresa. Eu vou entrar com um computador e você vai entrar com outro computador. O meu computador vale R$2.500 e o teu computador vale R$2.500. Pronto. O nosso capital social é R$5.000. E aí eu tenho 50% da empresa e você tem 50% da empresa. Entende que nós dois entramos com um bem dentro da empresa? A gente entrou com dinheiro dentro da empresa e é por isso que a nossa parte é dividida em 50-50? E aí você me fala assim, tá bom, Fernanda, mas então eu não quero entrar com dinheiro, eu só quero entrar com a minha mão de obra, que é o caso da Larissa Manoela. Ela era criança, ela não tinha dinheiro, eu só vou entrar com a minha mão de obra, eu vou entrar com o meu serviço. Não pode. Quando a gente entra na empresa, quando a gente faz o contrato social, a gente precisa integralizar esse capital, que é o dinheiro que a gente coloca. Porque a responsabilidade, na hora de responder por uma dívida, por exemplo, ela vai ser limitada àquele dinheiro que a gente colocou lá no começo. Então, a Larissa Manoela ter 2% da empresa não significa que ela recebia 2% dos ganhos da empresa. Então, um contrato, gente, eu vou falar valores ridículos aqui, baixos, mas pra gente entender porcentagem, tá? Então, um contrato de R$100, por exemplo, não significa que a Larissa Manoela recebia R$2 e os pais dela recebiam R$98, né? Então, no contrato de R$100, eles recebiam 98 e ela recebia 2. Não é assim que funciona uma empresa. A cota do sócio, ela tá muito mais ligada à questão do capital social e da integralização desse capital. Porque a empresa, ela não é só serviço. A empresa não é só o quanto ganha. Então, gente, uma empresa, a gente tem que ter uma visão maior das coisas. A gente precisa entender as coisas como elas são. Uma empresa não é assim, eu tenho uma livraria, né? Então eu tô vendendo esse livro aqui por R$89,90. Então, eu, Fernanda, que eu sou sozinha, porque a empresa é só minha, eu sou única sócia da minha empresa, eu vou pegar esse R$89,90 pra mim. Não é assim que funciona uma empresa, gente. Porque a empresa... Deixa eu colocar no lugar. Porque a empresa, ela tem dívida, a empresa tem pessoas que trabalham na empresa, tem funcionário, tem contador, prestadores de serviço. Todas essas pessoas são remuneradas com esse dinheiro da empresa. O próprio produto eu vou pagar com o dinheiro da empresa. Mas o que sobra então quando a gente é sócio da empresa? Não sobra a partezinha limitada ao nosso contrato. O que sobra, e normalmente é o valor que a gente recebe, é o tal do Prolabore. Gente, tem um monte de vídeo aqui no canal sobre isso. Assista os vídeos sobre gestão financeira com carinho, para você entender que o valor do contrato da empresa, da cota da empresa, não tem nada a ver com o valor que a pessoa recebe. Aí você pode me dizer, claro que tem a ver, Fernanda, porque a distribuição do lucro é feita com base nas cotas. Sim, a distribuição do lucro é feita com base nas cotas dos sócios. Mas, quando a gente fala em lucro da empresa, a gente está falando lá no fim. E quando eu digo lá no fim, eu quero dizer depois de pagar todas as contas da empresa, porque uma empresa envolve várias contas, e não sejamos ingênuos. A empresa da Larissa Manoela tem muita conta. Pode ter certeza que tem muita gente trabalhando ali. E a empresa também, esse lucro, ele sobra no final, inclusive depois de pagar o Prolabore dos sócios. O Prolabore é tipo o salário dos sócios. Então, pode ter certeza que a Larissa Manoela recebia o Prolabore. Quando ela fala, eu recebi a mesada, isso é o Prolabore. Ela só usou a palavra mesada, porque isso que eu falo, tem muito sensacionalismo envolvido. Não acho que a reportagem dá ponto sem nó, não, tá? Tem muito sensacionalismo envolvido aí. Mas quando ela usa a palavra mesada, é o Prolabore. O Prolabore, ele é o salário do sócio. Mas só a Larissa Manoela trabalhava.
pode ter certeza que ela tinha um prolabore adequado ao trabalho dela. E se ela não tinha, e não é pode ter certeza não, né? Ela deveria ter um prolabore adequado ao trabalho dela. Se ela não tinha um prolabore adequado ao trabalho dela, isso não tem nada a ver com a cota, entende? Não tem nada a ver com os 2%. Isso tem a ver com o prolabore dela que não tá adequado à quantidade de serviço que ela tá prestando para aquela empresa. Então é uma discussão de prolabore. E aonde que mora o grande problema desse enrosco todo aqui, que eu já vou cantar a pedra? Porque ai, Fernando, você conhece a fundo a situação? Não. Mas eu já prestei consultoria para muita empresa. E muita empresa familiar. E eu sei o que acontece com a empresa familiar. Você sabe o que acontece com a empresa familiar? A empresa tem um cartão de crédito. E esse cartão de crédito dá na mão lá da pessoa que é sócia da empresa e que é membro na família, e daí cada um da família tem um cartão de crédito. Aí a pessoa gasta tudo no cartão de crédito. Ou você acha que a Larissa Manoela ia pra Disney, pra Orlando, pra tudo que ela faz, né? É só olhar todas as viagens que ela faz, todas as postagens que ela faz. Veja o que essa menina, que o pessoal chama de lifestyle, né? Então veja esse lifestyle que ela tem. Não é um lifestyle baratinho, né? Não é um lifestyle de 10 reais do milho da praia, da água de coco que ela fala. Não é 10 reais da água de coco da praia, né, gente? Mas o que acontece muito em empresa familiar? Você vai lá e emite cartão de crédito no nome de todo mundo da empresa. E aí toda a família trabalha na empresa e cada um tem seu cartão de crédito. E vai gastando no cartão de crédito. E aí chega no final do mês e a empresa paga essa dívida de cartão de crédito, sem saber se um tá ganhando mais, um tá ganhando menos, sem fazer muito controle disso. Isso é muito ruim, justamente por causa disso, porque daí ela fala, eu só recebia uma mesada. Duvido que ela não tinha um cartão de crédito, mas eu duvido. Se a Larissa Manoela ver esse vídeo, que eu acho muito difícil, fala pra mim se eu não tinha um cartão de crédito e se esse cartão de crédito quem pagava não era a empresa. Isso é prolabore, gente, isso é prolabore. Mas não tinha um valor certo do prolabore. É aí que tá o problema, porque a gente vai levando a empresa e vai levando, principalmente quando a empresa tem um crescimento muito grande, sem definir as coisas como elas deveriam ser. O prolabore é extremamente importante você definir desde o comecinho, desde quando você é só uma MEI, desde quando é só você e você mesma na sua empresa. Defina um prolabore, que é o teu salário, que é aquele valor que você vai tirar da empresa todo mês. Isso vai te ajudar, inclusive na sua gestão financeira, porque talvez a Larissa Manoela não tenha uma boa gestão financeira pessoal, porque ela nunca fez, porque ela pagava tudo no cartão de crédito. Tanto é que ela falava, não tinha dinheiro na conta, mas tinha o cartão de crédito, provavelmente. E aí pagava tudo no cartão de crédito, chegava no final do mês, dava 50 mil reais no cartão de crédito. O mês que ela ia pra Disney, dava 70 mil reais no cartão de crédito. Qual que era o prolabore dela? Não sabe. E isso não acontece só com ela. Isso acontece com várias empresas familiares que eu já vi acontecer. A empresa precisa ter uma boa gestão financeira e tem que ter as coisas muito claras. Que ela fala na reportagem assim, né? Eu só queria saber, eu queria saber do meu negócio. Justamente, você deveria saber. Todo mundo deveria saber. Deveria saber qual que é o seu prolabore. Deveria saber todos os custos envolvidos num negócio. Deveria saber que o 2% do capital social não tem nada a ver com o quanto que ela recebe por mês. Deveria saber que o prolabore tem que ser um valor fixo. Não é a festa da uva e você vai mudando o prolabore todo mês. Porque se você tem o cartão de crédito e fica gastando no cartão de crédito da empresa todo mês, tem mês que você gasta 1.000, tem mês que você gasta 2.000, tem mês que você gasta 3.000, aí você foi viajar e gastou 5.000. Gente, isso é uma festa. Isso dá uma bagunça na empresa, uma bagunça. E aí o que acontece, que é muito triste que acontece nas empresas familiares, e é o que tá acontecendo na empresa familiar da Larissa Manoela, que acaba misturando tudo, então misturando relação pessoal com relação empresarial, e aí acaba acabando com o convívio da família. E não precisava ser assim se tivesse uma gestão financeira clara, se ela soubesse o que é prolabore, o que é lucro, o que é patrimônio. A empresa dela também tem patrimônio, que ela tem até uma holding familiar, a gente pode até falar em outro vídeo do que é isso. Mas a empresa dela tem patrimônio. Então, o que é esse patrimônio? Quanto é esse patrimônio? O que esse patrimônio tem a ver? Porque aí o patrimônio tem a ver com cota. E lembrar que lá no começo, quando ela tinha 4 anos de idade, ela não
entrou com nenhum valor financeiro, porque ela não tinha nenhum valor financeiro, entende? E aí ela fala ali, eu acho muito, muito triste quando ela fala, eu sei que os meus pais, como que ela fala? Eu entendo que os meus pais me acompanharam, eu entendo que meus pais tiveram comigo, me acompanharam na minha carreira. Mas, gente, é muito maior do que isso. A partir do momento que os pais dela tinham uma empresa com ela e administravam essa empresa, a empresa é muito maior do que me acompanharam, do que estavam comigo. Não estavam comigo. Eles faziam a administração de um negócio de fato. Então, por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que separar. A gente tem que separar. Tem que separar o que é dinheiro da empresa do que é dinheiro do sócio, do que é prolabore. São coisas diferentes. Prolabore é o salário do empreendedor. E pode ser que dentro de uma empresa, um preste mais serviço do que o outro. E aí tem muita gente que fala assim, né? Só ela trabalhava. Gente, para com isso, sabe? Vamos parar de dar esse tipo de opinião sem entender e sem olhar para a empresa como ela é. A empresa não envolve só uma prestação de serviço, porque ela prestava o serviço de atriz. Então, a empresa da Lari, essa empresa, essa pessoa jurídica, tinha um contrato com outras empresas. Então, com a Globo, com a SBT, com as marcas que ela era embaixadora. Essa empresa fornecia o serviço de atriz para Globo, para SBT, para as marcas, para tudo isso, certo? Essa empresa da Lari prestava o serviço de atriz. Mas essa empresa da Lari, ela não é limitada a essa prestação de serviço. A empresa, o negócio, ele tem gestão financeira, gestão de marketing, assessoria, gestão pessoal, contratações, RH, eu não sei o tamanho dessa empresa. Quantos colaboradores tem nessa empresa? Quantas outras empresas prestam serviço para essa empresa? Então, é muito pequeno a gente dizer, tá certa ela, só ela trabalhava, ela tem direito a tudo. Gente, para com isso. Tanto é que nesse vídeo eu não vou dizer quem tá certo e quem tá errado. O que eu quero te dizer, principalmente para você que tem empresa familiar, a gente precisa separar. A gente precisa separar a pessoa jurídica das pessoas físicas da empresa. A gente precisa separar o empresa patrimônio do patrimônio dos sócios. A gente precisa entender que não dá para você ter um cartão de crédito em nome da empresa e ficar gastando nesse cartão de crédito sem controle nenhum e sem saber qual é o seu prolabore. Quanto é o seu salário como empreendedor? Quanto que é esse prolabore? A gente tá falando em 1.000? A gente tá falando em 2.000? No caso dela, a gente tá falando em 50 mil? Em 100 mil? Qual é esse valor? Inclusive, a mãe dela fala na reportagem, né? Você faz o que você quiser com o teu dinheiro. Eu tenho certeza que ela tá se referindo a isso. A esse prolabore que ela tinha. A esse salário que ela tinha dentro da empresa, entende? Porque é isso. Quando a gente tem uma empresa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o contrato social. E esse contrato social e as cotas do contrato social, elas são limitadas à responsabilidade do sócio com relação a dinheiro, com relação a dívidas, por exemplo. Então, se a empresa da Lari tiver uma dívida, ela... A Larissa Manoela, que tem 2%, vai arcar com 2% dessa dívida. Isso a gente não olha. E aí a gente tem que separar esse cota social, contrato social, da prestação de serviço do sócio. A prestação de serviço do sócio para a empresa é outra coisa. A prestação de serviço do sócio para a empresa deve ser remunerada sim, mas não com a cota, e sim com o prolabore. Porque é assim que uma empresa funciona, entende? E aí, às vezes você acha que, nossa, Fernanda, mas eu nunca vou chegar nesse lugar. Para com isso também, vai chegar. Por isso que é importante a gente pensar nisso desde o momento que a nossa empresa é pequenininha. Desde o momento que a gente ainda é uma MEI. E pensar qual que é o meu salário dentro dessa MEI. Quais são os custos envolvidos dentro dessa MEI. O que tudo isso tem relação? Isso tem relação que quando a sua empresa crescer, você vai crescer de uma forma muito mais sólida, principalmente se a sua empresa é familiar. Não é fácil ter empresa familiar.
Não é fácil trabalhar com pessoas da família. Eu trabalho com meu marido. E eu sei que não é fácil, porque às vezes a gente tende a confundir as coisas. Mas quanto mais a gente tem a separação disso, com relação a prolabore, contrato social, o que é uma coisa, o que é outra coisa, tem entendimento do que é cota, do que é serviço, o que cada um faz dentro da empresa, o papel de cada um dentro da empresa, menos chance a gente tem de chegar num cenário triste como é esse. Porque é muito triste ver quando isso acontece. Porque além de prejudicar um monte a empresa, pode prejudicar também, e como a gente viu na reportagem que já prejudicou, a relação familiar. Por isso que ter clareza sobre tudo isso é importante. E eu falo que pode prejudicar um monte a empresa porque é possível a saída de um sócio da empresa. Inclusive, a gente pode falar até sobre isso em outro vídeo. Depois eu vou para casa, com calma, e aí eu posso gravar outro vídeo para vocês. É possível a saída de um sócio da empresa, mas o quanto isso vai prejudicar a empresa é uma coisa muito grande, principalmente porque ela era prestadora de serviço. Porque, lembra que eu falei que a empresa da Lari tem contratos com outras empresas? Se ela sai, a empresa não vai conseguir cumprir. E aí, isso envolve multas. E normalmente, essas multas desses contratos são multas muito salgadas. Então, a gente está prejudicando uma empresa que tem toda a sua função social. Porque essa empresa tem colaboradores, tem outras empresas que prestam serviço para ela. E a gente também está prejudicando essa relação familiar. Por isso que tem que fazer a separação. Gente, tem que saber o que é prolabore. Tem que entender qual que é a diferença do prolabore das cotas da empresa. Tem que separar e principalmente tem que separar o caixa pessoal do caixa da empresa, que é esse caixa pessoal é o seu prolabore e o que você faz com esse prolabore, aí você administra seu dinheiro como você quiser, mas tem que separar esse dinheiro do dinheiro da empresa, porque senão a gente acaba muitas vezes levando a empresa pro buraco, simplesmente porque a gente não tem noção de tudo que envolve uma empresa. E o que me parece é que ela não tem tanta noção assim de tudo que envolve a empresa da Lari. O que eu acho de toda essa situação? Eu acho que faltou. Eu acho que faltou tudo isso. E eu acho que faltou tudo isso há muito tempo. Porque para chegar nesse resultado, provavelmente essa gestão financeira da empresa já não estava legal há muito tempo. Eu não sei. Quem sou eu para dizer se ela sabia ou não sabia? Se ela tinha conhecimento de tudo da empresa ou não tinha? Eu não sei. Ela fala que não tinha. Tem muita gente que diz que ela tinha. Eu, sinceramente, não sei dizer. Mas o que eu te falo com toda certeza é que começou em algum momento a ter essa confusão, principalmente entre o que é dinheiro do sócio e o que é dinheiro da empresa. O que é o salário dela, que é o prolabore dela, e o que é patrimônio líquido da empresa. São coisas diferentes. Então, quando a gente está começando, a gente precisa ter essa clareza. E ter essa clareza quando a gente está começando faz com que não tenha esses desfechos lá na frente. Então, espero que de tudo isso você consiga fazer essa separação aí no seu negócio. E se você tem interesse em mais conteúdos sobre empreendedorismo, quero te convidar para conhecer o Clube da Barca Empreendedores, que é o nosso clube de leitura especialmente para quem tem o próprio negócio. Lá eu dou um direcionamento de leitura todo mês, tem resenha do livro no final do mês e tem conteúdo semanal. Então toda semana tem conteúdo sobre empreendedorismo, inclusive sobre gestão financeira, sobre fluxo de caixa, pra gente entender como melhorar tudo isso e não acontecer desfechos como esse na nossa empresa lá na frente. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.